Torpologia, o novo livro de Pedro H. Fortunato, foi apresentado este sábado na papelaria Livraria União em Torres Vedras. Eu costumo dizer que o primeiro livro é sempre um marco na carreira de um escritor, mas o que é certo é que muitos escritores acabam por ficar só pelo primeiro livro e não continuar a escrever. Portanto, é com muita satisfação que estamos aqui para apresentar o segundo livro desta série. Eu falo pior de livros do que publico livros, portanto vou deixar a conversa para quem conversa melhor. Obrigada. Eu gostei muito de ler o livro. Neste momento estava a ler vários outros livros, então acho que foi um bom livro para fazer alguns paralelismos, principalmente sobre as temáticas do livro. Eu acho que nós vivemos numa época em que estamos assoberbados por imensa tecnologia e, ao mesmo tempo, a tecnologia aproxima-nos do mundo, mas também nos afasta um pouco da experiência de o habitar verdadeiramente. Portanto, nós estamos sempre a correr de tarefa em tarefa, de notificação em notificação, sem pararmos realmente para um pouco nos dedicarmos à contemplação, para refletirmos. E neste contexto, falar um pouco sobre a lentidão parece que é quase um ato de resistência. Eu estava a ler este livro que se chama O Elogio à Lentidão, e este livro defende que abrandar não significa fazer menos, mas viver melhor. Também o filósofo sul-coreano, neste momento radicado na Alemanha, Byung-Chul Han, que talvez conhecem, alerta que a nossa sociedade está esgotada pelo excesso de desempenho, em que a contemplação em si foi substituída pela produtividade permanente. Ou seja, temos sempre que fazer alguma coisa, nunca podemos nos sentar e simplesmente pensar ou contemplar. Precisamos sempre de estar ou com um telemóvel, ou com outro objeto, ou com um iPad. Já não sabemos muito bem o que é isto contemplar. E quando eu estava a ler o Torpologia, é isto que eu estava a sentir. Estava a sentir que é um livro em que não nos pede para escapar ao mundo, mas pede-nos para parar no tempo e olhar outra vez para ele. É uma das forças deste livro, porque nós não encontramos grandes acontecimentos, não é uma narrativa linear, mas eu acho que encontramos aquilo que muitas vezes ignoramos, coisas que todos nós experienciamos no dia a dia, uma dor nas costas, um despertador de manhã que temos que acordar, a chuva vista da cama, muitas vezes é tão bonita, aquele pequeno almoço que queremos quando despertamos, ou a ter uma conversa com uma inteligência artificial. E aquilo que o livro também nos incita a fazer é pensar, a estar parados, mas a pensar conscientemente sobre aquilo que está a acontecer, sobre a forma como isto nos afeta, não só em termos do dia a dia, mas em termos de corporais, em termos físicos, em termos de estado de alma. Tudo isto tem um impacto muito mais profundo do que aquilo que nós pensamos e imaginamos. E o que eu acho também interessante é que o Pedro, ao tentar aqui escrever sobre as várias coisas do cotidiano, ele toma o seu tempo, ou seja, é demorado nas suas experiências e na forma como ele contempla, e que se vai também contemplando a si mesmo, e ao fazê-lo ele também está a alterar o significado daquilo que ele escreve, ou seja, todas estas coisas que ele vai analisando vão também mudando. Se daqui a um ano ele voltar a refletir sobre esses objetos ou sobre esse acontecimento, já não vai ser da mesma forma. No fundo, o livro em si não refere referências filosóficas, mas digamos, se nós começarmos a fazer uma arqueologia das próprias palavras, aludindo ao primeiro livro de Pedro, essa arqueologia e os seus vários substratos que vamos descobrindo
há uma base filosófica, há uma ideia filosófica, aliás, há várias formas que estes autores também sempre questionaram, que é a forma como habitamos o mundo contemporâneo e o que é que somos neste mundo contemporâneo sem outras coisas, o que é que somos, não é? Enquanto a essência, e como é que conseguimos viver daqui para a frente. Para concluir, acho que a verdadeira essência daquilo que o livro pretende transmitir não é uma elogia da inércia ou aqueles estudos, não é, da pausa que referi inicialmente, mas também a questão de olhar, da atenção, porque num tempo em que tudo nos convida a passar rapidamente pelas coisas, a fazer scrolls em todos os feeds que nós temos no nosso telemóvel, até às vezes scroll na própria vida fisicamente, estamos sempre a fazer scroll, quase que com um movimento inconsciente, e é interessante a questão do scroll, porque a mão, não é? A mão que vai fazendo o scroll alude um pouco não sei se viram um filme com Charlie Chaplin, quando ele estava naquela fábrica a fazer coisas, não é? Os tempos da modernidade, e ele está sempre numa cadeia, não é? A fazer coisas, depois sai da fábrica, depois sai a fazer assim com as mãos, saindo e sempre, e vai continuando e vai andando na rua a fazer isso. Então isto alude muito ao nosso tempo presente. Nós não trabalhamos numa fábrica a fazer essas coisas, mas nós estamos sempre a utilizar as nossas mãos, a fazer o mesmo movimento, mas é de scroll no nosso feed no telemóvel. E saímos de casa a fazer esse scroll e vamos à rua e fazemos o mesmo scroll de outra forma. Portanto, é quase, não é? É interessante a forma como a modernidade também nos transformou do século XVIII para o século XXI. Outro movimento de mão, mas quase que da mesma forma, aludindo sempre à mesma ideia. E no fundo, o livro convida-nos a permanecer, a estarmos parados, é quando verdadeiramente começamos a mover-nos. Ou seja, não é no espaço, mas é na consciência. Porque também, como sugere o autor, há movimentos que são só possíveis quando permanecemos imóveis. E talvez são esses os movimentos que, no fundo, transformam ou procuram transformar a nossa maneira de ver o mundo. Interessante e real de pressão, para quem agora vai falar do seu próprio livro, ter tido alguém a escalpelizá-lo desta forma antes. Mas é interessante, é sempre interessante cruzar com opiniões e ideias sobre aquilo que eu escrevo. Porque às vezes, e é essa a ideia também da escrita, a quem lê encontra coisas diferentes daquelas que eu escrevi ou quis escrever. Mas eu acredito que de facto a obra é acabada nos olhos de quem lê e portanto que o significado está desse lado e não do meu. E é por isso que as perguntas sobre o que é que significa ou o que é que eu quis dizer em determinada altura me causam sempre algum desconforto, exceto quando são colocadas pela minha sobrinha Mariana, que frequentemente coloca estas perguntas e também me desafia a pensar de outras maneiras. Igualmente desafiante também, a Corina falou aqui do índice e do percurso que o livro tem. De facto, tal como a arqueologia, esta topologia tem muitas coisas em comum, além de uma capa cinzenta. Um dia eu prometo que vou chegar às capas com cor, mas ainda não chegou a essa altura. Além de uma capa cinzenta e de um nome de uma ciência inventada, ele tem também 12 capítulos, com 10 textos cada um, e um percurso, portanto, uma progressão ao longo desses capítulos. E um dia a Cristina foi a primeira pessoa a chamar a atenção para que era perfeitamente possível abrir um livro destes, ler um dos textos fora da ordem que ele tem normal e ainda assim ter algum tipo de experiência, algum tipo de relação com o livro. Bom, eu confesso que fiquei um pouco perturbado com essa ideia de organizar 120 textos meticulosamente por ordem, algo que eu os ler de outra maneira. Mas agora consigo aceitar isso de outra maneira. É a tal ideia de que o livro é acabado por quem o lê. Já aqui disse pelo menos 2 nomes, e ao olhar para a sala, uma das coisas que eu tenho estado aqui a pensar
é que vejo muita gente que me é querida, que me é próxima, que me diz alguma coisa, e fiquei quase tentado aqui a fazer uma espécie de elenco das coisas que cada um de vós já me deu ao longo da vida, quase como Marco Aurélio faz na abertura das meditações. Mas vou poupar-vos porque, entretanto, também temos de ir almoçar. Em relação aqui ainda àquilo que a Corina disse. A Corina referiu-se aqui a estes textos, estes 120 textos, como poemas. Bom, sou obrigado a contestar. Sou obrigado a contestar. Eu não sinto que eles sejam poemas. É um debate que eu já tive várias vezes também com o meu amigo Cristiano, que é sobre se é poesia ou não, isto que aqui está escrito. O debate não chega a grandes conclusões, mas eu prefiro pensar nestes textos como muito pequeninos ensaios ou crónicas. Em alguns momentos eles são quase diários e não tanto como poemas, embora partilhem algumas coisas em comum com a poesia. O livro, como eu dizia, é formalmente idêntico, faz parte da mesma série do Arqueologia, mas debruça-se aqui sobre coisas diferentes. A primeira review que eu tive ao livro, uma review muito simples, foi da minha mãe, que me disse que este livro estava mais luminoso do que o anterior, o que me deixou francamente satisfeito. Certamente terá deixado também a minha mãe mais tranquila, mas a mim deixou-me satisfeito porque mostra que aquilo que eu quis transmitir em termos de progressão terá passado pelo menos a uma pessoa. Este livro, então, como eu dizia, não se debruça tanto sobre os tempos, como dizia a Corina, o presente em relação com o passado e como é que isso se traduz no futuro, mas se calhar ocupa-se um pouco mais dos espaços, dos sítios onde estamos e da maneira como olhamos para o mundo, como o mundo nos olha de volta. E, portanto, aquilo que eu quis aqui abordar foi mais a questão da inércia, do torpor, e de como é que nós nos podemos definir, não tanto pela ação, pelo tal movimento, às vezes repetitivo, pela rotina diária, por aquilo que nós queremos mostrar através da ação que somos, mas mais por aquilo que somos quando nós estamos a ser essas coisas, não é? Quando somos menos performativos e estamos simplesmente no sofá, a lavar a louça, a passear o cão ou a passar a ferro, uma atividade muito entediante essa, mas que se presta à reflexão e, portanto, também ao contacto com nós próprios. Eu acho que esta ideia de encontrar silêncios, ausências, vazios, quase uma solidão induzida, solitude, é algo que de facto faz falta, nos faz falta, e provavelmente é um exercício que nos coloca também em relação com os outros, quando nós descobrimos essa ausência, esse silêncio. E, portanto, aquilo que me ocupou um pouco mais neste livro foi essa ideia da inércia e olhar para aquilo que somos quando não estamos a ser nada e comparar, através da nossa história, digamos, retratos dessa inércia, não é? Nós, quando olhamos para trás e pensamos em como éramos ou estávamos há 20 anos, há 10 anos, 5 anos, etc., olhamos sempre para essas fotografias esses retratos, autorretratos, e vemos pessoas diferentes, por vezes, pessoas com quem já não nos identificamos, ou pessoas de quem temos saudades, e a questão que aqui se põe é, se nós somos tão diferentes daquilo que já fomos, se nós somos tão diferentes daquilo que podemos vir a ser, então o que é isto de identidade, de uma pessoa se sentir ela mesma, como é que se faz essa continuidade? E aqui não está presente no livro de forma explícita, mas está escondida esta reflexão sobre o problema do navio de Teseus. É a pergunta sobre se o navio parte e ao longo da sua jornada todas as suas peças lhe são trocadas, todas as tábuas, pregos, etc. Se quando ele chega ao fim da viagem ainda é o mesmo navio que partiu ou não. Eu não tenho respostas, não sei se algum dia terá, mas aquilo que eu fui descobrindo foi que, e daí a frase também que a Corina leu, sou o que tenho sido, é que mesmo que eu não me sinta o mesmo que era há 20 anos ou há 30 anos atrás, eu sinto necessariamente o mesmo que era há alguns segundos e alguns minutos atrás. E a cada um desses momentos
eu fui sentindo a mesma pessoa que era antes. Aqui está uma continuidade, há uma passagem de testemunho de nós mesmos ao longo do tempo. De resto, essa questão da transição também é um tema que está muito presente no livro. Não, vários tipos de transição da noite para o dia, do sono para a vigília e o contrário também, e também da vida para a morte, também é algo aqui que está bastante presente, e foi um assunto que me preocupou durante o tempo em que fui escrevendo este livro, foi essa ideia de transição, os momentos em que uma coisa deixa de ser aquilo que era e passa a ser outra, nós próprios, aquele momento em que um jarro cai ao chão e deixa de ser um jarro e passa a ser cacos, ou aquele momento em que dizemos uma palavra refletida a alguém e de alguma forma transformamos uma relação e também eventualmente a outra pessoa e nós mesmos. E esses momentos de transição, desta vez, preocuparam mais do que propriamente os contrastes entre o claro e o escuro, entre o bom e o mau, etc. Mas mais a nuance, a transição que existe ao longo do tempo. O guia da nossa terra. Torres Vedras em papel ou online na internet. Tem tudo o que procura. De forma simples e cómoda, colocamos Torres Vedras disponível para o mundo. O seu cartão de visita, a sua informação ao alcance de toda a gente. Guia do Oeste. Basta procurar. E com uma relevância fantástica, encontra em segundos tudo aquilo que procura. Guia do Oeste. Se é importante, está aqui, no seu guia. Guia do Oeste.